Buenas. Então, seguindo com Aristóteles, pensa o seguinte: ele, ao contrário de Platóx, não entende que há um governo que é ideal, perfeito. Ele entende que há três formas de governos justos e três formas de governos injustos. Os governos justos são a monarquia, a aristocracia e a república. Governo injusto da monarquia se converte na tirania, no despotismo. Uma pessoa que comanda de forma tirânica. O governo injusto da aristocracia é a oligarquia, o governo de poucos, não dos nobres, porque ele é nobre, né, tio? E o da república é a demagogia. Ele também compreende que todos os seres humanos possuem de forma inata o bem. Todo ser humano se encaminha para o bem, mas tem alguns que se distraem. Alguns que se distraem. Para ele não se distrair e sair fora do caminho do bem, que é o destino de todos, só vivendo em sociedade. Por isso ele vai chamar então os homens e mulheres, todo mundo, de homem político. A gregaridade é o que faz você conseguir atingir então a virtude, o bem. Ele vai entender então que há homens e mulheres que buscam apenas os prazeres, são indivíduos serviços, segundo ele, servidão, estão ligados apenas aos prazeres e ao dinheiro. Há os políticos que vivem em função da honra, mas a tua honra depende do outro. Você fica buscando então a afirmação do outro que vai garantir para você a tua honradez. Agora, a grande forma de vida é óbvio, qual que é? É a dele, né, tio? É a do filósofo, são dos virtuosos, aqueles que vivem em função da virtude. Só na vida virtuosa, segundo ele, se alcança então a eudaimonia, a felicidade. Ao contrário de Platão, no entanto, Aristóteles compreende que essa eudaimonia pode ser conquistada aqui, nessa vida, e não apenas numa outra transcendente, tipo no céu cristão, nosso lar, nirvana, moksha, kaivalya. Aqui, só que aqui é vivendo na polis, em forma gregária, na polis. Aí você viver numa cidade da Pérsia, aí você não vai encontrar eudaimonia. É só. Ah, mas eu sou indiano, eu vivo em Varanasi. Não, não, só na polis, só na polis. Fora da polis você é selvagem e você é bárbaro. Então, como evitar que o governo seja injusto? Ou seja, que você não consiga encontrar o bem, você se desvie. A educação. A educação, assim como para Platão, é algo importantíssimo para que não se caia em governos injustos, corruptos. O cerne da política aristotélica, então, é a necessidade de ensinar os cidadãos e os governantes a reconhecer e a desejar bens que possam ser compartilhados. Então, se há um cerne dentro da polis, é você aprender a compartilhar os bens, desejar que os bens sejam compartilhados. O bem verdadeiro, soberano, é o fim para a política aristotélica. Dessa forma, a razão e didática deveriam cultivar a alma dos cidadãos. Não escutar e viver segundo as paixões, mas segundo a razão. E aí você vai encontrar professores de yoga com a filosofia aristotélica muito forte, com a ideia de que asana, pranayama, kriyas, técnicas corporais servem para arrefecer as paixões, para que então algo imaculado, perfeito, mesmo, que caminha para o bem, Purusha, muitos veem dessa forma, te leve então ao seu bem final, a eudaimonia, a felicidade, Ananda, parecido com Ananda, né? A bem-aventurança. Então, o seu futuro é Ananda. Não? Tu já nasceu com o bem, com a virtude, né? Com o fim para o bem, para o justo. Mas tem hora que se desvia, né? Você se desvia, aí você sai. Para ele, então, para viver de uma forma reta, somente sociedade. Porque o outro vai estar te dando rolê, tu errou aí, tu cagou aí. Então é só vivendo na gregaridade é que você então vai conseguir encontrar a tua eudaimonia. Pois os seres humanos naturalmente buscam prazer e se afastam das dores. Então, naturalmente, você está sempre em busca do que causa prazer e se afastando do que causa dor. Isso é ruim para ele, porque você tem que viver de uma forma prudente.
A prudência é que vai fazer você, então, encontrar a eudaimonia. Então, a ética, para Aristóteles, ética vem de ethos, costumes, a fins políticos, a fins sociais. Prudentes para ele, então, é alguém que consegue desenvolver o ethos, né? Esse costume nos indivíduos. Deve empregar esse costume do bem. E isso deve ser ensinado. Cabe à educação, então, formar o caráter dos jovens. Ao contrário de Platão, ele não vai tirar a molecada da família, não vai viver numa comuna. Vai viver com a família ainda. Ele vai respeitar a família e o bem e a propriedade privada. Ao contrário de Platóx, que é tudo do Estado. É o máximo de Estado. É a agonia do Paulo Guedes. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, é o aristocrata, é o cara que tem grana, ele vai dividir com o Estado. Não, o rolê é meu. A propriedade é minha, da minha família. Eu não vou dividir com o Estado. Cada um faz sua correria aí. É diferente o pensamento político deles, apesar dos dois centrarem na educação algo muito importante para ser desenvolvido. Dessa forma, finalizamos aqui Aristóteles. Você coloca a tua ideia, tua dúvida, tua angústia, depressão, rancor, que eu passo um cartãozinho aí para você procurar ajuda psiquiátrica ou psicológica. Mas se for pergunta em relação à aula, a gente bate um papo aqui e continua trocando ideia no suporte. Nos encontramos na próxima aula com o maior hippie da Grécia, Epicóteles.